A gente vai ver agora a estrutura do GT Report, né? O que a gente entrega aqui para você a partir dessa ferramenta que vai te proporcionar a prestação de contas de forma automática, e eu tenho certeza que vai ajudar você a impressionar seus clientes, né? E a transmitir muito mais profissionalismo, tá? Vamos ver então como que o GT Report foi construído, foi projetado e como que você vai fazer o melhor uso então dele no dia a dia aí na sua operação. Vamos lá. Essa tela que a gente está agora, a gente chama ela de visão geral, tá? Que é justamente essa aqui. Nós temos mais duas telas aqui, já já a gente vai entrar no detalhe, tá? Mas essa tela, ela tem o propósito de trazer aquelas informações que são principais no negócio, inclusive trazendo aqui, né, essa visualização da jornada de compra, ou seja, o caminho que o lead está fazendo, quais são as informações em cada uma dessas etapas, até chegar lá na ponta, ou seja, até converter a venda lá de fato, tá? Depois temos algumas outras informações aqui também, a gente vai passando nelas aí ao longo dessa aula aqui, ok? Depois nós temos também a página de detalhamento e temos a página de histórico, tá? Essa página de visão geral e a página de detalhamento, ela está trazendo, por padrão aqui, ela traz o período sempre do mês atual, tá? Até o dia que a gente está no caso. Obviamente que a gente consegue clicar aqui, por exemplo, no controle de período, interagir com ele e aí mudar essa janela de análise que a gente vai fazer, tá? Mas por padrão ela traz então o mês atual e a página de histórico ela vai trazer uma visão do ano inteiro ali, ok? Beleza, compreendido isso, nós temos então essa estrutura com 3 páginas. Na página principal aqui a gente tem essa exemplificação então da jornada de compra. Essa jornada de compra a gente dividiu ela em 3 fases principais. A fase 1 é a descoberta, a 2 é a consideração e a 3 é a decisão de compra. Para cada uma das fases a gente está trazendo informações que correspondem àquela fase e entre elas a informação que a gente tem do avanço do lead, né? Então, por exemplo, de descoberta para consideração, a gente tem o lead que recebeu o anúncio, que clicou muitas vezes e até ele converter, no caso, né, se tornar um lead. Então nós temos o custo por lead entre essas duas fases. E da consideração para a decisão a gente tem o custo por venda, tá bom? Então, na descoberta, quais são as informações que a gente está trazendo? A gente está trazendo impressões e estamos trazendo cliques aqui embaixo, ó. Entre essas duas fases aqui, essas duas etapas, nós temos o CTR, tá? Então, ele já te ajuda a ter essa clareza de qual indicador tá entre cada um das etapas aqui dentro dessa jornada de compra. Claro que você consegue pegar, a qualquer momento você consegue pegar informações que eventualmente não fazem muito sentido nessa estrutura que a gente entrega pronta aqui para você e modificar ela, tá? Para dentro da sua realidade, enfim, tá? Mas por padrão você vai receber então essa estrutura. Então nós temos impressões, cliques, o CTR aqui entre eles. Avançamos então para a conversão do lead. Então aqui a gente tem os leads que foram gerados e depois desses leads que foram gerados, quantos de fato viraram uma oportunidade, tá? Inclusive aqui a gente está trazendo a taxa de conversão dessas oportunidades, o que normalmente a gente chama de MQL, né, que é a qualificação daqueles leads, ou seja, dos montantes de leads que a gente gerou, quantos leads de fato se tornaram qualificados para virar uma oportunidade para a gente apresentar uma proposta, enfim, e vender para aquele lead. Como eu falei antes, a gente tem entre essas duas fases o custo por cada um dos leads. Obviamente que esses dados aqui são todos fictícios, então não se assuste aqui se você vê algumas informações aí que não fazem muito sentido com a realidade. Bom, o que você vai encontrar em vários gráficos aqui é esses númerozinhos embaixo aqui, tá vendo? Ó? O que esse número representa? Ele representa o resultado daquela informação que você está vendo comparado ao mesmo período anterior. Então, por exemplo, aqui em leads ele está pegando do dia 1 até o dia 27 do mês anterior e está falando se a gente captou mais ou menos leads. Nesse caso aqui, foi 32,4% a menos do que no mesmo período anterior, tá? Isso serve para todos os outros gráficos aqui que você encontrar essa informação. Bom, então aqui a gente trouxe os leads, trouxemos as oportunidades que foram convertidas, né, qualificadas, a taxa dessa conversão aí, e depois nós temos então, para finalizar essa jornada de compra, nós temos o montante de vendas que foram realizadas no caso desse período, tá? Foi realizado nesse período, então, essa venda, a gente tem aqui em cima o ticket médio, tá, daquela venda, e nós temos também a taxa de conversão dessas vendas, ou seja, das oportunidades que foram geradas, o quanto que a gente conseguiu de fato converter numa venda, tá? Entre essas duas fases, como eu falei antes, a gente tem o custo de cada uma dessas vendas. Então, o custo pela venda, ele está trazendo o tanto que foi investido ali no tráfego, né?
o quanto que foi faturado, na verdade, e ele divide pelo quanto que foi investido no tráfego, tá? E aí ele consegue trazer, então, essa informação de custo por venda. Essa aqui é a representação macro, né, da jornada de compra, então, com cada uma dessas fases. Logo para a direita aqui, a gente tem o montante investido nesse período, tanto em Google quanto em Meta. Nós temos o quanto que foi faturado e também o retorno sobre esse investimento. Lembrando que esses círculos aqui, eles representam a comparação ao período anterior, tá? Aqui, inclusive, está arredondando um pouquinho, ó, porque aqui em cima ele mostra um pouco mais detalhado, tá? 99,7% do que foi investido no período anterior, 56% do que foi faturado no período anterior e 56% do que foi retornado sobre o investimento comparado ao período anterior. Aqui embaixo a gente tem o investimento, as vendas realizadas e o custo por venda por dia, tá? Nesse período que a gente está filtrando aqui, ok? Então ele está trazendo dia a dia quanto foi investido, quantas vendas foram realizadas e quanto custou cada uma dessas vendas. Logo mais abaixo, qual que é o melhor dia da semana relacionado a vendas, ou seja, qual que é o dia da semana que mais a gente está convertendo vendas. Nesse caso aqui, está dando a quarta-feira como sendo um dos melhores dias para a gente fechar a venda, no caso desse exemplo aqui, tá? Esse tipo de insight aqui é muito valioso tanto para você, como gestor de tráfego, como para o seu cliente também, você alinhar isso com ele e definir, de repente, né, estratégias específicas para aqueles dias que vocês tendem a vender mais, né? Então isso vai trazendo insights bastante interessantes aí para vocês tomarem decisões mais estratégicas, tanto no marketing quanto no processo de vendas também. Aqui embaixo da jornada, um pouco mais para a esquerda aqui no fundo, nós temos essa visão geral do tráfego que ele divide então os canais, né? Ele traz aqui o investimento, os leads e o custo por lead do Google, tá? Com esse gráfico inclusive temporal aqui, né? Trazendo dia a dia. E também essa mesma estrutura para Meta Ads, tá? O quanto que foi investido, os leads captados e o custo por lead, tá? Então ele vai trazendo aqui também essa visão temporal aqui nesse gráfico de linha temporal, para que o seu cliente consiga ter essa clareza do que está acontecendo ali no projeto dele. Essa aqui é a nossa página de visão geral, então como eu falei para você, né? A gente vai acessar agora a página de detalhamento e aqui nós temos basicamente dois blocos, tá? O bloco da esquerda é o bloco de Google Ads e o bloco da direita é o bloco então de Meta Ads. O que a gente tem aqui? A gente tem informações bastante semelhantes entre cada uma das plataformas, mas aquilo que faz mais sentido então para cada uma. Lá em cima nós temos as informações totais, né? Então o investimento, o número de leads, o custo por lead, os cliques que aconteceram no caso, né? Durante esse período e também as impressões desses anúncios. Veja que aqui a gente tem investimento, lead e custo por lead parecido, né? Igual aqui no caso da estrutura do Google. Só que aqui já muda um pouquinho. Aqui já faz mais sentido a gente entender o custo por mensagem. Por quê? Porque o custo por todos os leads, nesse caso aqui, está repetido, tá? O custo por mensagem e leads está repetido. Só que a gente criou aqui dentro da estrutura uma soma, né? Uma somatória de leads, tanto de formulário como também de mensagem. Então ela faz essa soma total, por isso que você vê aqui, todos os leads. Pode ser que na sua estratégia você está captando lead por mensagem e está captando lead também por formulário. Então você já vai ter essa estrutura pronta para mostrar para o seu cliente o total de leads, né? E depois, aqui nessa tabelinha, inclusive, a gente já vai falar dela, você vai ter o número de leads, né, que vieram do formulário e o número de mensagens também para você ter essa distinção. Então, por isso que aqui a gente tem o custo de todos os leads, tanto de mensagem como de formulário, e aqui a gente tem somente o custo de mensagens, tá? Lembra que esses dados são fictícios, então por isso que ele está repetindo aqui, a gente não tem essa distinção de fato. E daí para finalizar, então a gente tem os cliques aqui no caso de Meta Ads. Daqui para baixo a gente tem alguns gráficos, né? Então, por exemplo, leads por idade, ele traz aqui, leads por gênero, ele vai trazer leads por dispositivos, ele vai trazer aqui também os leads por estado, né? No caso do Google, ele traz essa informação um pouco mais precisa para a gente. Então, os estados que mais estão convertendo os seus leads aí. E nessa tabela aqui, a gente tem os termos de pesquisa, então, que levaram à conversão daqueles leads. Então, por exemplo, aqui a gente tem o termo, aqui a gente tem a quantidade de lead, o quanto custou esse lead e quantos cliques foram gerados naquele termo ali. Então, é uma visão um pouco mais geral também do termo de pesquisa. No caso de Meta Ads, aqui na direita, a gente tem uma estrutura bastante semelhante aqui. Ela vai trazer, então, os leads por idade também, o lead por gênero, o lead por dispositivo, vai trazer o lead por plataforma nesse caso aqui, tá?
Depois a gente vai organizar aqui para visualizar um pouquinho melhor. E também o ranking dos melhores anúncios. Então ele já aparece a thumbnail aqui do anúncio para o seu cliente conseguir enxergar, né, qual anúncio que está trazendo mais leads, enfim. E aí a gente tem a informação do lead, do tanto de mensagem. Lembra que aqui está repetido, né, porque ele está pegando somente mensagens e está somando com todos os leads. Se a gente tivesse lead pelo formulário, poderia ter aqui, por exemplo, 9 leads no total e 4 vieram por mensagem, tá? E aqui o custo, então, por todos os leads, né? Na média, como um todo, quanto que está custando cada lead aqui. Essa aqui é a nossa estrutura da página de detalhamento, onde, dependendo do perfil do seu cliente, ele vai querer visitar. Isso aqui você consegue, muitas vezes, trazer em reuniões até mesmo, né? Para fazer essa análise junto com o cliente e explicar para o cliente o que está acontecendo ali no projeto dele e o que esses resultados querem dizer a respeito das estratégias que vocês estão utilizando. Eu esqueci de falar um detalhe que você vai encontrar em todas as páginas aqui, que é esse botão aqui, ó, tá? Esse botão, quando a gente clica nele, caso a gente tenha feito algum tipo de filtro aqui, então, por exemplo, imagine que eu queira mudar esse período do dia 1 até o dia 20, tá? E vou aplicar aqui. Ele vai atualizar aqui as informações para a gente. E caso eu queira desfazer esse filtro que eu fiz e voltar, né, ao estado de carregamento do dashboard, eu consigo simplesmente clicar aqui e ele já vai trazer, pode ver que ele já mudou aqui para o dia 27, tá? Assim como outros filtros que a gente consegue fazer aqui também. Vamos lá para a nossa página de histórico, então, para a gente finalizar a apresentação dessa estrutura aqui para você. E o que a gente tem aqui? A gente tem alguns recursos muito legais, muito interessantes nessa página aqui, tá? Primeiro, a gente tem essa visão geral anual, que traz para a gente o investimento, até o momento, né, ao longo do ano, quantos leads a gente já captou, quantas vendas já foram feitas, quanto que faturou e qual que está sendo o ROAS. Novamente, esses gráficos aqui se referem ao mesmo período do ano anterior, no caso, tá? Então ele pega do ano anterior e consegue comparar aí, né, o que está acontecendo, se você está evoluindo, se está crescendo o projeto, se não está, enfim. Logo abaixo, a gente tem um gráfico, então, que ele separa mês a mês algumas informações que são importantes. Quais informações são essas? O quanto que foi investido, os leads, as vendas, o faturamento e o faturamento médio também, tá? Essa, inclusive, é uma informação muito legal, essa linha de referência que a gente trouxe aqui, para que você e o seu cliente consigam, ao longo do ano, entender se vocês estão ficando abaixo ou acima da média de faturamento mensal, tá? E como que ele calcula essa média de faturamento? Ele calcula automaticamente de acordo com os dados que vão chegando aqui. Então, seu cliente vai preenchendo lá a planilha, o quanto que vendeu, o quanto que faturou, enfim, e ele vai atualizando aqui, vai realocando essa linha de referência, tá? E você já consegue entender, poxa, meses aqui onde você ficou um pouquinho acima do faturamento médio, meses onde você ficou abaixo, né? E isso aqui vai trazendo uma riqueza de insights muito grande para você entender se é alguma coisa sazonal relacionada àquele negócio, se foi alguma estratégia que vocês executaram durante aqueles meses que acabou não funcionando muito bem, aí vocês conseguem mudar, enfim, você consegue trazer um olhar muito mais estratégico, né, como profissional de tráfego, do que simplesmente aquele profissional operacional que vai lá, sobe campanha e envia o print do gerenciador de anúncio para o cliente, tá? Então essa visão aqui é muito interessante, ela já traz essa linha de referência. Aqui em outros gráficos a gente também aplicou essa linha de referência, tá? Então ele vai separando aqui mês a mês e vai trazendo essas informações aí para vocês conseguirem analisar. Logo mais para a direita aqui a gente tem os indicadores complementares, então ele está trazendo o ticket médio, né, ao longo do ano, né, a comparação disso também, qual que está sendo o custo médio por vendas e também o custo médio por lead, tá, ao longo do ano inteiro. Abaixo aqui a gente também tem algumas informações separadas por mês. Dessa vez o custo por venda, o custo por oportunidade e também o custo por lead, tá? Então, mês a mês, como que isso ficou, né? Você consegue visualizar aqui, ó, tá? Você vai passando o mouse e ele vai te mostrando essas informações. Aqui na parte de baixo, no lado esquerdo, a gente tem o ticket médio mensal. Então, mais uma vez, ele calcula automaticamente como está o seu ticket médio ao longo do período, né, que você está analisando, nesse caso aqui o ano inteiro, e ele te fala se você, em alguns meses você ficou abaixo desse ticket médio, e em alguns meses você ficou acima, como é o caso aqui, ó, por exemplo, novembro, dezembro, né, ficou acima, julho ficou acima, e os demais meses aqui o ticket médio ficou abaixo daquilo que vocês vêm praticando aí no processo de vendas desse negócio. Logo para a direita, a gente tem a geração de leads
por canal, né? Ele está separado por canal, mês a mês no caso. E também traz uma média aqui da quantidade de leads gerados, tá? Então, no período todo ele analisa isso aqui automaticamente, ele consegue entender que a média mensal ideal aqui, de acordo com os dados que a gente vem recebendo, é de 141 leads por mês, tá? Então tem meses aqui, por exemplo, ó, que Meta não captou nada, então só captou 80 no Google, depois 131 no Google, ficou um pouquinho abaixo da média, tá vendo? Ó? Aqui 154 no Google ficou acima da média, né? No período total aqui. E aqui quando começa a meta, então ele traz essa barrinha um pouco mais escura, né? Mais voltado para o preto aqui, trazendo a diferença. Então, por exemplo, no Google foi 162 conversões de lead, e no Meta foram 31, e no total aqui então somou 193 leads, ficando acima da média naquele mês, tá? E aí você consegue ter esse tipo de visualização aqui que te traz muito insight para você tomar melhores decisões aí nas estratégias de tráfego e no processo de vendas com aquele cliente também. Isso aqui é muito importante porque imagina o seguinte, muitas vezes você está ali fazendo um ótimo trabalho no tráfego, está se esforçando, está sugerindo estratégias para o cliente, mas existem gaps, né, no processo de vendas daquele cliente, né, no atendimento, na geração de oportunidade, na conversão daquelas oportunidades. Então, tendo esse processo mapeado de ponta a ponta, você vai muitas vezes apontar para o cliente que o erro, vamos dizer assim, não está no tráfego, ele não está na fase de aquisição, tá? Mas ele está no processo de vendas daquele cliente. Aí, dependendo do modelo de negócio que você trabalha, você pode oferecer uma consultoria, você pode, enfim, né, trazer um parceiro de negócio, muitas vezes, para treinar o time de vendas daquele cliente, para estruturar um pouco melhor, e aí você consegue fidelizar muito mais aquele cliente e acabar com aquele churn, né? Aquele famoso churn que o cliente não consegue vender, ele tem vários gaps ou ele tem, né, dificuldade ali no processo de vendas, mas ele acaba culpando então o marketing, acaba culpando o gestor de tráfego pela falta de resultado que ele está tendo no negócio dele, tá? Então o GT Report ele vem justamente para te ajudar também com isso, né? Para você conseguir fidelizar mais o cliente e mostrar muitas vezes que o seu trabalho está sendo bem feito, mas que ele precisa olhar para outras áreas do negócio. Bom, aqui eu te apresentei essa visão macro aqui do GT Report, e depois a gente vai entrar nos detalhes, né? Como eu falei, você consegue trocar informações aqui, adaptar essa jornada de compra, enfim, realocar questões aqui que eventualmente você queira. O que a gente te entrega aqui pronto é pensando na maioria dos casos, né, naquilo que acontece de fato na gestão de tráfego, para que você tenha o mínimo de retrabalho possível aqui para conseguir utilizar a ferramenta. Então esse é o GT Report, tá? Essa ferramenta que a gente construiu aqui com muito carinho e que a gente periodicamente vem atualizando ela, vem melhorando ela, muitas vezes inclusive recebendo os feedbacks, né, que vocês nos trazem. Eu quero inclusive aproveitar esse momento para reforçar, né, a importância de você participar aqui da nossa comunidade, tá? E também dos nossos encontros aqui de Help Room, porque muitas vezes pode ser que você entre aqui no Help Room e você não tem uma dificuldade específica naquele momento, tá? Mas se você passou por uma dificuldade e já conseguiu resolver, você vai poder ajudar alguém, você vai poder contribuir, ou até mesmo tirar a dúvida de outra pessoa, pode ser a mesma dúvida que você tenha, e naquele momento ali você também pode já esclarecer aquela dúvida e já conseguir resolver mais rápido. Por enquanto você ainda não está participando aqui dos nossos laboratórios de dashes, tá? Mas a partir do momento que você implementar todo o GT Report aqui, deixar a sua estrutura rodando, você vai avançar aqui para o Essential Dashes, e aí você vai ter acesso então ao laboratório de dashes também, tá? Que são os nossos encontros aí focados em desenvolver, em validar muita coisa, em testar, em construir projetos do zero. Tá? Para isso você depois vai fazer a sua aquisição aqui do Essential Dashes, que ele te dá direito então ao Dashes Lab. Então é isso, eu te apresentei aqui o GT Report, a estrutura dessa ferramenta que a gente construiu com muito carinho, que a gente está sempre buscando melhorar, e eu tenho certeza que vai ser um baita diferencial aí no seu negócio a partir do momento que você começar a enviar essa estrutura aqui para os seus clientes. Isso com certeza vai te ajudar muito a fidelizar esses clientes, tá bom? Vamos avançar, que a gente tem todo o processo ainda para fazer, e agora que você já conhece o potencial dessa ferramenta, eu tenho certeza que cada vez mais, à medida que a gente avança aí no processo de implementação, você vai se motivando a utilizar ela e a enviar ela para os seus clientes. Vamos lá.